Olá, turma! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a enfermagem moderna e a origem da nossa profissão. Vamos lá? Bem, antes de nós entrarmos no tema da enfermagem moderna, vamos lembrar um pouquinho do que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito de enfermagem, em que destacamos 3 palavrinhas: arte, ciência e cuidar. Definimos na aula passada cada uma dessas palavras e construímos o nosso conceito. Na aula anterior também, nós vimos como surgiu a enfermagem. E vimos que para esse surgimento da enfermagem, nós tínhamos como um entendimento que o hospital era igual a um albergue. Vimos também que durante o surgimento da enfermagem, ela veio devido à necessidade de sobrevivência da sociedade. Mais locais para doentes e mais pessoas para assistência. Na aula anterior também, nós falamos um pouquinho das práticas de saúde. Vimos que são 6. Primeiro, instintivas. Segunda, mágico-sacerdotais. Terceira, do alvorecer da ciência. Quarto, monásticos medievais. Quinto, pós-monásticas. E o sexto, no mundo moderno. Pois bem, nós vamos hoje falar um pouquinho da enfermagem, associada com a prática de saúde no mundo moderno. Isso mesmo. Então, o nosso destaque hoje nesta aula é no mundo moderno, mais especificamente em meados do século XIX. Vamos começar? Bem, para que a gente entenda como é essa enfermagem no mundo moderno, nesse século XIX, a gente precisa compreender um pouquinho a sociedade do século XIX. Daí destaco 4 pontos que formam essa sociedade. Primeiro seria o machismo, não como a gente fala hoje, mas sim o machismo no sentido de que não existia a mulher. A mulher não era um ser existente socialmente. Não era um sujeito de direitos, assim como a gente fala, tá? Então, esse machismo aqui era uma sociedade do século XIX composta e entendida unicamente pelo sexo masculino, certo? E esse machismo, ele condicionava a mulher à sociedade. Ela só existiria se ela fosse casada, e aí sim ela seria entendida e visto como algo na sociedade. Outro ponto que se destaca na sociedade é a desigualdade social. Lógico, essa desigualdade a gente também percebe nos nossos dias mais atuais. Mas nesse ponto aqui, a desigualdade, onde realmente existia uma miséria, uma pobreza mais atênua em alguns lugares e mais prevalente em outras. No século XIX também existe o poder. O poder seria a soberania, a liderança e obediência. Essa sociedade ela era composta de obediência, de liderança, aonde o homem ele tinha o poder sobre a mulher. Existia também esse poder através da hierarquia e da subordinação, a influência, o prestígio e a autoridade. Todo esse poder era o homem sobre a mulher. Até meados do século XIX, a enfermagem era exercida por prisioneiros, os quais, em sua grande maioria, eram analfabetos, de moral duvidosa e incapazes de transmitir qualquer tipo de ensinamento. Tá? E aí, com essas mudanças que vão surgir a partir de meados do século XIX, com essas mudanças na prática de saúde da enfermagem, vai se iniciar um desenvolvimento dessa enfermagem moderna, onde um dos principais pontos é mudar esses destaques aqui colocados. Bem, para que a gente continue a aula, eu preciso que vocês assistam a este filme, que eu tenho enviado para vocês, tanto o link, quanto no grupo, quanto enviado o filme, tá? Os grandes personagens da história, Florence Nightingale. O filme
ele retrata a história da enfermagem com Florence Nightingale, como surgiu a profissão. Para assistir o filme, além da pipoca, é claro, peguem um papel e caneta e façam as devidas anotações, ok? Bem, depois que todo mundo já assistiu o filme, acredito que todos já tenham assistido, né? É hora de papel e caneta na mão para que a gente faça as anotações. Bora lá? Então, vamos continuar a nossa aula. Bem, a gente já assistiu o filme, compreendeu um pouquinho quem Florence, então a gente vai pontuar momentos marcantes da vida de Florence. Florence, ela nasceu em 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália, e faleceu no dia 13 de agosto de 1910, aos 90 anos de idade. Florence, ela veio de uma família burguesa inglesa, significa que ela é de uma família rica, de uma família da sociedade burguesa da época. Por isso, ela era culta e inteligente, onde poucas mulheres, na sua época, poderiam estudar, poderiam sim levar esses adjetivos de culta e inteligente. Florence se dedicou a estudar e a aprender diversas línguas. Ela era poliglota, falava inglês, francês, alemão, italiano, grego e latim. Pelo interesse de cuidar de enfermos, é que foi conviver com as diaconisas de Kashmir, na Alemanha, para aprender a arte da enfermagem. Florence, como ela se dedicava muito aos estudos, o seu pai a encaminhou para estudar na Alemanha. Ela sentia esse interesse, esse desejo, ela acreditava que era algo divino, que era algo de Deus, era a sua missão aqui na Terra, era a sua missão que Deus havia lhe dado, era cuidar dos enfermos. E o que são diaconisas? Diaconisas eram mulheres que deveriam ser solteiras ou viúvas. Portanto, tinham instrução, cultura, saúde e posição. Irmãs de oficiais e viúvas bem-sucedidas na época. Elas praticavam trabalho de caridade, incluindo alimentar os pobres, visitar os prisioneiros e abrigos e cuidar dos doentes e enterrar os mortos. E foi com essas mulheres que Florence aprendeu a arte da enfermagem. As suas primeiras práticas da enfermagem foi aonde ela aprendeu. Florence também, ela nasceu nessa época onde as mulheres elas deveriam ser calmas, submissas e compreensivas, para que elas fossem consideradas mulheres da sociedade, mulheres aceitas pelos homens da sociedade, ela precisava ser calma, submissa e compreensiva. Sua família era contra a escolha de se tornar enfermeira, devido à péssima reputação da profissão na época. As enfermeiras, elas tinham uma reputação ruim, porque eram prisioneiros, eram mulheres de ruas, eram escravos, que eram obrigados a cuidarem dos soldados, dos militares e de outras pessoas enfermas. Os hospitais, como a gente já comentou um pouco na aula anterior, só lembrando aqui, são lugares insalubres, eram lugares considerados inóspitos, ou seja, lugares onde mulheres e homens da sociedade não deveriam ir, mas Florence, mesmo contra essa vontade que a sua família tinha, ela sempre buscava estudar e cuidar dos enfermos. Em 1844, aos 24 anos de idade, começou a ajudar os feridos nos hospitais. Foi a primeira vez que Florence entrou no hospital para conhecer o ambiente tão mal falado por toda a sua família. E lá ela viu que tudo aquilo que era dito de como era um hospital, de como as pessoas ficavam dentro desses hospitais, ela constatou que realmente, de fato, era daquela forma.
E aos 24 anos foi quando ela iniciou. Florence, ela observou todo esse ambiente degradado do hospital, através das observações de falta de higiene, ordem e limpeza, além de outros pontos, como o temor. As pessoas que estavam dentro dos hospitais, elas tinham temor, elas tinham medo não só da doença, mas tinham medo de estar no hospital. Ela observou também a mal administração, que na época os hospitais eram hospitais do exército. Eram dirigidos por soldados, por generais do exército. E eram mal administrados. Em que sentido essa mal administração? Eles não davam a devida atenção aos soldados, porque em sua grande maioria os soldados eram escravos, eram negros, e a sociedade negligenciava, além de serem pobres, a sociedade negligenciava esse tipo de pessoa. Então, eles não tinham nenhum interesse de ter uma boa administração para pessoas que não tinham valores financeiros ou status na sociedade. Ela observou também que eram locais sujos. Na verdade, eram locais onde poderíamos comparar com um ambiente de esgoto a céu aberto, onde os dejetos eram feitos nos locais de dormidas e onde muitas vezes não tinha nem colchões, muito menos cama. Eram locais de bastante umidade e fungos nas paredes e piso, colchões encharcados, médicos sem higiene adequada, entre outros procedimentos. Pontos esses que Florence foi observando ao adentrar pela primeira vez no hospital. E aí, com essa observação de Florence e essa tentativa dela de tirar tudo aquilo que estava de ruim dentro dos hospitais, ela foi considerada a fundadora da enfermagem moderna, porque ela veio não só mudar o ambiente de trabalho onde essa enfermagem, esse doente, esse médico e todos os profissionais dentro do hospital estavam inseridos, mas também todas as condutas dos profissionais que recebiam o nome de enfermeiras. Florence, mesmo diante de toda a sua sabedoria, de toda a sua inteligência, ela foi sim criada numa sociedade onde as mulheres elas aprendiam os dotes domésticos, aprendiam e cresciam para serem donas de casas perfeitas. E aí, com toda essa sua perfeição, com todo esse aprendizado, com toda a sua inteligência, ela vem somando outras práticas de cuidado que aprendeu lá na Alemanha e traz para esses hospitais que ela foi passando, cuidando dos enfermos. E ela recebe o nome de fundadora da enfermagem moderna. E aí, além desse cuidado com o paciente, ela observa essa importância simples, de coisas simples como a asepsia, que é a limpeza do ambiente, a nutrição adequada, né? Ela observa que a pessoa quando está enfermo ou adoentado, ela necessita de uma nutrição adequada para sair daquele quadro, uma recreação, uma distração, e hoje nós compreendemos que essa recreação é quando o profissional ele faz uma escuta adequada do seu paciente, é quando ele sabe fazer uma acolhida adequada para dar um conforto ao seu paciente, um conforto mental. Além da higiene pessoal, o banho, o local, os colchões e tudo mais. Florence, ela entra para os personagens que mudaram o mundo, porque ela vem quebrar a barreira social quando muda o perfil da enfermagem. Ela não só muda o perfil da enfermagem no sentido de atuação e as suas técnicas e habilidades. Ela traz para a enfermagem a mudança das características
de uma pessoa para ser enfermeira. Antes de Florence, lembro a vocês que eram escravos, pessoas trazidas de outra localidade obrigados a se tornarem enfermeiras. Após Florence, surge mulheres das sociedades interessadas a se dedicar a esse sacerdócio, que até então é considerado um sacerdócio, essa dedicação à enfermagem. A partir de 1851, Florence complementou as experiências práticas de Cavendish, lá na Alemanha, com dados reunidos em visitas a hospitais do Reino Unido, Europa, e ela sistematizou suas experiências, ela juntou todas essas suas experiências, ela fez toda uma análise de todos esses antes e depois. Ela descreveu todos os antes dos hospitais onde ela trabalhou e descreveu e escreveu como ela deixou os hospitais. Fez toda uma analisou, fez todo um estudo, isso mesmo, fez toda uma ciência. Florence, ela prova que a enfermagem é sim uma ciência, além de uma arte, além de uma habilidade, ela é sim e precisa ser ciência. E após essa análise dessas suas anotações, ela faz um relatório refletindo sobre os hospitais para o governo inglês. Ela tenta mostrar ao governo inglês que essas melhorias vão trazer benefícios para a saúde pública, para a sociedade, para a população. Ela tenta convencer. E em 1853, Florence aceita a ser superintendente do instituto, que o superintendente é a diretora, tá? É a enfermeira-chefe do instituto, do cuidado de senhoras carentes em Londres. Foi contratada para reorganizar o instituto. Deste modo, o que foi que ela foi e implantou lá? Tudo aquilo que ela fez e que ela observou. Tudo aquilo que ela foi mudando nos cenários anteriores que ela veio passando. Então, ela instalou água quente em todos os andares. Isso é um ponto positivo, pois nós estamos falando de países como a Alemanha e outros, onde tem os seus invernos, um dos invernos mais rigorosos do planeta, tá? Então, ela instala água quente para todos os andares, para que os pacientes eles consigam fazer sua higiene corporal adequadamente. Ela bota uma cozinha equipada com elevadores para transporte de comida para os quartos, não precisando a cozinheira ou o auxiliar de cozinha vir até o local, ou mesmo as enfermeiras irem adentrar dentro da cozinha, tem que ser um ambiente limpo. Ela já diminui esse fluxo de contaminação. Ela instalou um sistema de campainhas, né? E ainda hoje é utilizado em alguns lugares, onde o paciente, quando ele precisa de algo, ele aciona uma campainha, que essa campainha, ela acende uma luz, um alerta, um alarme no posto de enfermagem. E ali a enfermagem, o enfermeiro, vai em busca daquela campainha, daquele paciente. Instalou um fluxo de higienização da roupa de cama para os pacientes. Da mesma forma que ela vê a importância da higiene pessoal, ela também provou a importância da higiene do ambiente. Por isso que ela instalou esse fluxo de higiene da roupa de cama, essa troca de roupa, de lençóis das camas, prática aprendida até hoje e praticada em todos os hospitais como norma obrigatória. Instalou um fluxo de higiene das paredes e demais estruturas físicas. A forma como limpar o ambiente hospitalar, como deve ser limpado, também foi Florence. Percebam que esses pontos simples, hoje a gente observa que são isso, consideramos muitas vezes simples, às vezes nem percebemos quando entramos nos hospitais. Esses 5 pontos foram criados e implantados por Florence após alguns anos de observação e de estudo. Ações simples, mas extremamente necessárias. Quantos de nós já entramos em um hospital e não observamos se a água é quente,
como é a cozinha, se tem comida, porque nós acreditamos que é obrigado ter aquilo porque tem que ter. Não, minha gente. Não era obrigado antes de Florence. Não existia esses pontos simples e necessários que a gente compreende hoje antes de Florence Nightingale. Por isso também a importância de Florence, por isso que ela é a mãe da enfermagem moderna, e ela traz essa roupagem, essa mudança para a enfermagem. Ela coloca o profissional enfermeiro num ponto fundamental e crucial para qualquer serviço de saúde. É a partir de Florence que nós nos tornamos profissões, que nós nos tornamos vistas e aceitas, não só na sociedade da época e atualmente, mas principalmente dentro dos profissionais da saúde, certo? Então, hoje, a partir de hoje, quando vocês entrarem num ambiente hospitalar, numa unidade de saúde, num estabelecimento de saúde, observem esses pontos simples, como a limpeza, onde está localizada a cozinha, o fluxo de trocar essa roupa de cama, esse banho, esse banheiro, esse local de higiene pessoal e como anda a higiene do ambiente. E lembrem que tudo isso ali foi um pontapé, foi através de observações científicas, comprovadas cientificamente, por uma enfermeira chamada Florence Nightingale, certo? Florence, em 1854, ela vai ser convocada para ir para a Guerra da Crimeia. Então, a Inglaterra, a França e a Turquia declaram guerra à Rússia. E essa guerra, chamada Guerra da Crimeia, ela tem muitos soldados abandonados, com a mortalidade ao média de 40% entre os hospitalizados. Ou seja, se 100 soldados fossem feridos e esses 100 fossem para o hospital, 40 morriam, porque iam para o hospital. E aí Florence, ela já vinha provando todas essas mudanças, todas essas observações que ela havia feito, já foi aceita durante muitos anos em diversos hospitais que ela havia passado. Então ela foi convocada para estar na Guerra da Crimeia, para ir para o hospital militar, tentar mudar esse quadro. E aí essa Guerra da Crimeia, também observada e falada no filme que vocês assistiram, né, bem ilustrado, não só ele, mas como todos os outros hospitais da época, a direção, porque altos cargos só poderiam tomar posse desses altos cargos se fossem homens. Então não existiam mulheres diretoras de hospitais, tá? Então, ela era superintendente, ela era chefe de enfermagem, mas ela não era a diretora, certo? Só uma observação. E Florence aceita o convite e vai para a Guerra da Crimeia, especificamente para esse hospital militar, onde existia 40% de mortalidade entre os soldados que lá estavam. Mas ela não vai só. Por ser um hospital grande, por ser uma guerra grande, por ter muitos soldados, muitos feridos, e principalmente por ter um número muito grande de óbitos, ela leva 38 enfermeiras consigo. Detalhe, dessas 38 que vão com ela, só 12 sobrevivem e retornam. Algumas retornam, outros permanecem lá. Tá? Quando ela entra no hospital, tem mais de 20 mil feridos. 20 mil feridos. Era um hospital onde uma cama tinha 3 soldados, onde tínhamos soldados sentados no chão, sentados em cadeiras. Em todo o espaço, dentro e fora do hospital, existiam, porque lá não era só um hospital para que ficassem sadios, mas sim era um depósito de pessoas que ali morriam e eram cremados e jogados seus corpos. E com condições semelhantes à grande maioria ainda dos hospitais da época, com condições precárias. E Florence, ela vem para tentar colocar ordem, para tentar organizar esse hospital. Então, em 2 meses de trabalhos árduos, ela pôs a ordem nesse hospital.
colocando todo e tudo em prática, tudo aquilo que ela já havia observado e colocado em prática em outros lugares. Valendo ler a reputação de administradora e reformadora de hospitais. Em 6 meses, ela havia reduzido a mortalidade entre os feridos de 40% apenas para 2%. Só fazendo mudanças de higiene e de alimentação, ela conseguiu salvar milhares de vidas. E aí vamos trazer um pouquinho dessa guerra da Crimeia para esse contexto que estamos vivendo hoje, que é momento de pandemia, o coronavírus, né, o Covid-19. Vamos ver o que esses dois pontos na história do mundo, na história da enfermagem, ela traz para a gente como aprendizado. A guerra da Crimeia, a gente tem muitas mortes, um momento que Florence ela encontra um hospital com mais de 20 mil soldados feridos, né? Sua grande maioria à beira da morte, e lá estavam isolados. O hospital não era no centro da guerra, o hospital ele era isolado, era afastado, era colocado próximo ao mar. Então, os soldados eles eram levados, aqueles que estavam machucados, doentes de guerra, eles eram isolados. Já o Covid-19 é algo que a gente não está vendo por ser um vírus, mas ele está isolando a população. Nós estamos num momento de isolamento. Após a Guerra da Crimeia, a gente vai ter todo um surgimento e um entendimento do que é enfermagem e esse ensinamento, essa capacidade de Florence de fazer enfermeiros, de ensinar a ser enfermeira, ela vai difundir. Então, após essa experiência da guerra, a gente colhe frutos maravilhosos para a enfermagem. Provavelmente o Covid-19 também vai trazer mudanças para a nossa enfermagem. Então, além de tudo dessas mudanças que vamos perceber na enfermagem, na formação, no comportamento, nas medidas, nós vamos ver as medidas sanitárias preventivas. Que estamos tomando medidas sanitárias preventivas como lavar as mãos, usar o álcool em gel, não cumprimentar, termos o cuidado ao tossir, medidas simples que a mídia vem enfatizando, tá? E essas medidas simples são necessárias, da mesma forma que na Crimeia foram necessárias para salvar milhares de soldados. Certo? Compreendido? Vão anotando as dúvidas, tá? Bem, diante desse cenário, o que é que a gente tem? Guerra da Crimeia, Covid, o que é que a gente tem que podemos trazer para a nossa prática? O que é que Florence, depois de tantos anos, o que é que ela ainda traz para a gente como aprendizado, como profissão, como enfermeira? Ela traz a seguinte frase: um paciente com frio e febre, fraco e mal alimentado, com escaras que são feridas pelo corpo, tá? Não está sofrendo da doença, mas da falta de enfermagem adequada. Todo paciente que está com febre, que está mal alimentado, que não está bem higienizado, que está em cima de uma cama criando feridas, é porque ali não tem presente uma enfermagem adequada, uma enfermagem que sabe colocar em prática todo o seu conhecimento científico adquirido. Então, é de suma importância essa frase que Florence repassava para as suas enfermeiras no momento da Guerra da Crimeia, que a gente pegue ela e coloque nesse momento atual de Covid-19. Nós vamos encontrar para pacientes com frio. Não estou falando só do Brasil, tá? Vamos pegar esses países como a China, como a Itália, que já temos mais de 4 mil mortos. Imaginem vocês como está a Itália com mais de 4 mil mortos. Até essas 4 mil pessoas morrerem, nós tínhamos um cenário de pessoas com frio e febre, fracos e mal alimentados, muitas vezes porque não tem como conseguir, não conseguem se alimentar, acamados, enfim. E é necessário para que essas pessoas, além de uma estrutura adequada, de hospital e tudo aquilo que o governo, os governantes e os políticos vêm enfatizando que são necessários, que são os equipamentos médicos hospitalares,
é extremamente importante ter presente uma enfermagem adequada, tá? Essa enfermagem consciente, essa enfermagem que não tem esse temor, que está lá diante do Covid, diante de toda a situação, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu. O Florence também traz o seguinte: o primeiro objetivo de um hospital deve ser não maltratar os doentes. E aqui eu não vou lançar a pergunta, eu vou lançar uma tarefa de casa. Eu quero que vocês peguem essa frase, aliás, peguem essas duas frases, anotem e reflitam sobre elas, para que a gente possa discutir posteriormente. Discutir no grupo sobre essas duas frases e o contexto atual que estamos vivendo. Ok? E Florence, quando ela fala tudo isso, é porque ela percebeu que precisava tomar medidas práticas para desempenhar a sua missão. A missão que Deus havia confiado a ela. Qual era? De cuidar, de salvar vidas. De tirar as pessoas das condições de enfermas. E aí, por Florence estar na Guerra da Crimeia e ser um momento da história que não existia energia elétrica, não existia nenhum tipo de tecnologia, uma das medidas que ela tomou, além de toda essa higiene, de todas essas medidas sanitárias, foi passear, observar os seus soldados doentes à noite também, não só de dia. À noite. E para que ela pudesse observar o seu paciente, olhar o seu paciente e conversar, ela fazia uso de uma lamparina. Passava noites e noites em claros, com um paciente, com outro soldado, enfim, usando a lamparina. E os soldados a imortalizaram como a dama da lâmpada, ou da lamparina. Por isso que a lâmpada é o símbolo da enfermagem. Em 1856, com o fim da Guerra da Crimeia e o retorno de Florence. Florence, quando ela retorna doente. Ela retorna porque está com febre tifo, uma doença hoje não mais existente no Brasil. Deixando ela inválida, deixando ela em cima de uma cama. Então, por reconhecimento do seu trabalho, ela recebe um prêmio do governo inglês. Mas ela não se contenta só com o prêmio. Mesmo inválida, mesmo com essas dificuldades, Florence, ela continua o seu momento de ensinar. Ela parte para ensinar, ela parte para mostrar, para repassar aquilo que ela observou, que ela aprendeu para outras mulheres. Ela começa a formar enfermeiras. E em 1859 foi instituída a Escola de Enfermagem, que é Escola de Treinamento para Enfermeiro do Hospital St. Thomas, tá? Aonde vem com esse método de ensino, que é o método florenciano. Em 1856, Escola de Treinamento Nightingale e a Casa das Enfermeiras do Hospital de St. Thomas, ela vem com uma disciplina rigorosa, do tipo militar, porque por mais que Florence ela venha com toda a sua calmaria, com toda a sua paciência, ela treinava as suas enfermeiras para que elas tivessem uma disciplina rigorosa. Diante de tantos homens, diante de tantos soldados, as mulheres precisavam sim se mostrar disciplinadas, rigorosas, muitas vezes equivalentes ao ensinamento dos soldados, tipo militar, para que elas também aprendessem a sobreviver, já que estavam diante de uma sociedade machista, onde o homem dominava as mulheres. Então, o ensino florenciano, ela tem essa disciplina rigorosa, tipo militar. Tinha uma exigência da qualidades morais, tinham que ser mulheres com moral, com uma boa índole, não com uma má fama. O curso ele durava 1 ano e eram aulas ministradas por médicos. Mesmo existindo Florence, ela não tinha esse domínio de colocar outras enfermeiras para ensinar. Teriam que ser médicos
que ensinassem as enfermeiras para que elas fossem consideradas aceitas para trabalhar em hospitais. Hoje não existe mais isso. No curso de enfermagem temos que ter enfermeiros ensinando disciplinas específicas de enfermagem para enfermeiros. Em 1868, fundou a Sociedade de Enfermeiros de West London, a Sociedade de Enfermeiras. Associação de Enfermeiras, corrigindo. Em 1873, surgiu a primeira escola criada nos Estados Unidos, segundo o modelo de Florence. Ou seja, em 1873, esse modelo de ensino de Florence, rigoroso, moral, onde era considerada as enfermeiras padrão, aquelas que saíssem da escola com o modelo de Florence, né? Esse modelo de ensino, ele começou a ser disseminado pelo mundo. E em 1873, nos Estados Unidos, surgiu a primeira escola, com o treinamento de enfermeiras nas escolas, com a associação das escolas de treinamento com os hospitais, porém, com independência financeira e administrativa, enfermeiras responsáveis pelo ensino de enfermagem, já em 1873, já começou a não mais ter médicos ensinando enfermeiros, e sim teriam que ser enfermeiros ensinando enfermeiros. Residência confortável e agradável para os estudantes próximos aos hospitais. Tudo isso foi implantado em 1873, na primeira escola criada nos Estados Unidos. Em 1874, foi fundada a Sociedade Nacional de Enfermeiras. Em 1890, o Instituto de Enfermeiras do Jubileu da Rainha, que é o Sistema Nightingale de Ensino, ela traz a direção da escola por enfermeira, algo que não existia ainda, mais o ensino metódico e seleção de candidatos do ponto de vista moral, intelectual e aptidão profissional. E em 1910, morre Florence. Florence, aos 90 anos, em seu leito, a gente observa nessa foto no canto inferior, aqui da tela, como ela já havia vindo repousando, já vinha acamada após a Guerra da Crimeia, né? Morreu aos 90 anos. Esse é o túmulo, podemos observar nessa outra foto. E aqui é Florence numa cadeira, né, exercendo toda a sua profissão ao longo dos seus anos. Então, em 1910, Florence morre. E após essa morte de Florence, o ensino de enfermagem, ela começa a se expandir, ela começa a tomar outras dimensões, começando a chegar principalmente também no Brasil. Torna-se a ocupação assalariada. Até então ainda era uma vocação, era algo vocacional, era restrito para as mulheres da alta sociedade. E a partir desse momento da morte de Florence, a mulher, ela começa, em 1910, ela começa a adquirir outros direitos, um deles é ser remunerada por sua ocupação. Constitui-se a prática social específica e institucionalizada. Bem, para essa aula, estou repassando para vocês esse artigo, que o título dele é Florence Nightingale, apontamento sobre a fundadora da enfermagem moderna, tá? De Lúcia Marlene Lopes, onde ela fala e traz toda essa trajetória, quem foi Florence, a Guerra da Crimeia, o ensino, a enfermagem moderna. Com esse artigo, ele tem uma leitura fácil, com uma linguagem direta e simples. Além desse artigo, para completar o conteúdo exposto nessa aula, tem o capítulo 3 do livro Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem, da autora Taka Ogiso, que também repassei para vocês. Boa leitura, boa atividade. Até a próxima aula.